De tudo que eu vi na psicologia até agora, eu acho que a coisa mais difícil é você aplicar aquilo que você fala. Uma coisa é você saber o caminho, a outra coisa é você trilhar ele. E sem dúvida são duas coisas muito diferentes, porque eu já vi com professores, com colegas meus e até comigo mesmo, psicólogos que assim ajudam muitas outras pessoas, que sabem dar conselhos, que sabem como orientar a vida das pessoas, às vezes patinando em problemas que eles mesmos têm. Muitas vezes eu me peguei dando um conselho para um paciente que servia perfeitamente para mim. E assim, com coisas simples. Uma das coisas que mais aparece na clínica, por exemplo, são pessoas com problemas relacionados ao sono. Então, insônia, dificuldade para dormir, ou sono picado, acordar no meio da noite e perder o sono, ou deitar na cama e ficar com o olho estalado, não conseguir dormir. E acho que assim, uma das coisas mais estruturais para se fazer nesses casos é você ter um cronograma de se dormir. Um horário definido para você dormir e um horário para você acordar. Com quase todo paciente meu, eu estipulei isso. Ia lá, dava dicas, ajudava a manejar na agenda como fazer isso, como aplicar isso na vida da pessoa. E lá tava eu atendendo a pessoa com 5 horas de sono, 6 horas de sono naquela noite. E assim, por mais lógico que seja, eu demorei pra cair a ficha e perceber o quanto que aquilo tava me impactando. E pode ser por um viés de coerência, pode ser que a minha consciência pesou, mas chegou uma hora em que eu finalmente decidi aplicar tudo aquilo que eu falava e comecei a anotar nas sessões as dicas que eu dava para meus pacientes, as dicas úteis que serviriam para mim. E assim, essa do sono é um perfeito exemplo. Eu sabia como manejar o sono, mas eu não estava dormindo direito. E aí lá fui eu implementar isso, porque eu tinha dificuldade para dormir, segui as minhas orientações e realmente deu efeito, começou a dar certo. A parte boa é que depois que eu consegui fazer isso dar certo, as outras coisas também foram ficando mais fáceis, e isso também desenvolveu meu senso de autoeficácia. Então eu senti mais confiança em fazer tudo aquilo que eu estava falando. Se eu tinha pacientes com resultados positivos, eu percebi que eu também consegui implementar isso para mim mesmo. Mas eu acho que a principal barreira era realmente perceber que existe uma diferença muito grande entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Eu não vou enrolar vocês não. Eu acho que a grande dica é você simplesmente tomar uma ação e começar. Você precisa começar as coisas de um jeito errado. Você precisa assumir riscos e você precisa se permitir falhar. Eu acho que muitas vezes a gente cria cenários ideais, coisas hipotéticas que muitas vezes não traduzem a realidade. E isso é bem comum quando você precisa entregar um trabalho, desenvolver um projeto, escrever um texto, e você faz todo um raciocínio de qual seria a melhor forma de fazer aquilo, e quando você finalmente vai executar, você trava. Quando a gente se apega a uma maneira ideal de se fazer as coisas, a gente fecha portas dentro da nossa cabeça de como tentar, de como explorar, como viabilizar aquilo. Eu só consegui de fato implementar aquilo que eu dizia quando eu me permiti errar nessas coisas que eu achava que tinham um jeito específico de se fazer. Você hoje, quando tá vendo esse vídeo, dormiu 8 horas essa noite? Pode ter uns que sim, pode ter outros que dormiu mais, dormiu menos. Mas se eu falar pra você dormir essa noite 8 horas, pelo menos 8 horas, muitas pessoas já vão ter uma desculpa na mão. Não vai poder por causa de um compromisso, por causa de uma agenda, de um trabalho. Mas mesmo se você tentar esse desafio e falar pra você mesmo, vou dormir 8 horas hoje, pode ser que na hora que você deitar na sua cama, isso não dê certo. A gente vê isso com dieta, por exemplo. A gente tem essa tendência de ser 8 ou 80. Então, ou a gente faz 100% algo, ou a gente simplesmente não faz, chuta o balde. Tem muita gente que quando se compromete a uma coisa, consegue manter nessa linha. Quando começa uma dieta, consegue seguir nela certinho. E fica lá, uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses. Mas a partir do momento em que você sai da linha, come algo fora da dieta, muita gente chuta o balde. Porque associa essa ideia de falhar uma vez com falhar completamente. E muitas vezes o processo de alcançar o sucesso, de você conseguir de fato uma mudança, é aceitando que vai ter erros nesse processo. O problema aqui é você idealizar um caminho ideal. Você achar que tem uma maneira definida de como você vai fazer essas coisas. Você achar que de hoje para amanhã você vai fazer uma mudança na sua vida e que nunca mais você vai tomar atitudes que você fez por tantos anos, por tanto tempo. Quando a gente idealiza um processo sem ter percorrido ele, às vezes a gente constrói algo que não existe. Um caminho que de fato não pode ser trilhado. Às vezes, o único caminho para você ter uma reeducação alimentar é você errando na dieta. É você descobrindo como você pode comer algo fora dessa dieta e voltar para ela. O modo como você interpreta uma falha é tão importante como o modo que você interpreta uma vitória. E esse caminho muitas vezes é construído aos poucos, um passinho de cada vez. Para você ter uma grande mudança, você precisa mudar muitas coisas.
Porque mesmo que você não perceba, você já pode ter uma série de estruturas que mantém você fazendo o que você faz. E para você ter um novo comportamento, um novo hábito, você vai precisar estruturar coisas que você ainda não tem. Se você quer comer na dieta, não ia ser muito mais fácil se você soubesse cozinhar coisas dentro da dieta? Se você quer dormir às 9 da noite, não é muito mais fácil se você já tiver um ritual noturno que começa às 7, 8 horas da noite? Então muitas dessas mudanças são construídas com o tempo. E para você atingir seu objetivo, você tem que aceitar que as falhas são obrigatórias. E eu não tô falando para você ser displicente, que você tem que buscar o erro. Eu tô falando que o seu caminho de mudanças vai ser repleto de erros. E que somente observando eles você vai conseguir chegar naqueles objetivos que você tem. Existem pessoas que conseguem as coisas de primeira. Tem coisas na vida que a gente consegue de primeira. Um pouco na sorte, um pouco por destino, sei lá. Mas aprender a estruturar esses processos é fundamental. Você precisa olhar para uma falha e agradecer por ela. Tentar aprender com ela, tentar extrair dela o máximo de valor que tem ali. E entender que às vezes a gente vai errar e simplesmente vai errar. No esporte é muito assim. Não é todo chute que você vai acertar um gol. E não é todo erro que você vai ter alguma coisa para aprender com aquilo. Às vezes a gente simplesmente erra, mas se você só chutar quando você achar que você vai acertar, talvez você nunca acerte. Ou talvez você deixe passar a oportunidade de aprender diversos outros chutes. E o erro é o seu principal acerto. Ele é o seu maior professor. Somente quando a gente está aberto a errar, quando a gente está disposto a assumir riscos, é que a gente pode ter a oportunidade de aperfeiçoar as coisas que a gente não estava olhando antes. Você precisa coletar dados, você precisa olhar para trás e ver o que você fez. Muitas vezes em que a gente só planeja, só escreve, só traça planos, a gente não sabe de fato se aquilo vai funcionar até a gente implementar isso. E é aí que está a importância, de justamente entender que o erro é o único caminho. Quando você está disposto a tentar de tudo para conseguir, a passar por uma falha, é que você vai ver de fato se aquilo funciona. Porque às vezes você está estruturado em algo que não existe, ou num caminho que não é verdade. E é aí que você vai perceber que muitas vezes a sua visão antiga era uma parte dessa realidade. O que era verdade para você naquele instante. Mas agora que você está percorrendo com mais experiência e depois de ter tentado, você está aberto a enxergar novas possibilidades. Você consegue ver as coisas por uma nova perspectiva. E talvez agora ajustar esse caminho para um caminho que vai levar você para os seus objetivos. Então é fundamental você estar aberto aos erros. Você experimentar, você tentar, se expor ao risco. Não é planejando mais, não é pensando mais, é justamente fazendo, na prática. Em muitos momentos na vida isso foi uma grande trava pra mim. E em diversos cenários isso se mostrou verdade. Eu acho que tem muitos valores que se provam com o tempo. Quando algo te desafia, quando algo te dá medo de tentar, muitas vezes é justamente o único caminho que você devia seguir. É indo ao encontro da possibilidade de um erro que você encontra novas possibilidades de acerto. E esse é o desafio. O novo muitas vezes é desconfortável, mas é justamente fazendo que você vai ter um objeto real de comparação. Não existe sentido em só ficar aguardando. Você precisa desenvolver esse repertório comportamental, criar um histórico, ter a experiência e tentar.